Você acredita em sereias? Eu acredito, elas que não botam muita fé no que eu estou falando ultimamente. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma história real de uma sereia. Isso mesmo, a história da sereia de Fiji. E veja esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar para vocês em primeira mão uma sereia de verdade. Fala galera, Sérgio do Velho Lobo do Mar, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre sereias, esse ser mitológico dos oceanos que desperta a imaginação do homem. Quem não se lembra de alguma história de sereias, que com seus cantos seduziam os marinheiros, levando seus navios a colidirem com as rochas? Histórias de sereias estão presentes pelo mundo todo há milhares de anos. Existem relatos de sereias em várias civilizações, como por exemplo os gregos, há mais de 3.000 anos atrás. Existiam vários seres mitológicos gregos onde eram metade homem e metade animal. Por exemplo, as arpias, que eram metade pássaros e metade homem, os centauros, metade cavalo, metade homem. E lógico, existiam as sereias. Existiam as sereias boas e também existiam as sereias más. Um bom exemplo disso é a deusa Atargates, que era uma deusa sereia, cuja sua imagem foi estampada inclusive em algumas moedas gregas. Na cultura irlandesa, há mais de 1000 anos atrás também existiam sereias, que eram chamadas de merrows, que eram sinal de má sorte. No Japão existia Ningyo, que era uma espécie de peixe com rosto humano. Existe até uma lenda de uma mulher no Japão que comeu um ser desse e viveu mais de 800 anos. Será? Na Europa também, na Idade Média, existiam as sereias melusianas, que eram sereias com duas caudas. Tenho certeza que você já viu isso em algum lugar. Quem não conhece o logotipo do Starbucks? A sereinha. Esse copo é famoso. Mas o que você não sabe é que essa é uma sereia melusiana. Esse logotipo foi reestilizado há pouco tempo atrás. Mas os logotipos originais dava para ver o corpo inteiro da sereia e nitidamente ver suas duas caudas. Em Varsóvia, na Polônia, existe uma lenda de uma sereia que protege a cidade. Inclusive existe uma estátua dela com espada em mão. Essa sereia consta no brasão da cidade. Vários castelos pela Europa tinham a imagem associada às sereias, que era um símbolo de poder e riqueza. Na Indonésia também existe uma deusa sereia, Niau Horokidu. Existe a lenda que essa sereia pode ser para o bem e para o mal, sendo um elemento muito vingativo e que tem como cor preferida a cor verde. Então na Indonésia existe essa tradição, especialmente ali pelos lados da ilha de Java, existe a tradição de nunca entrar no mar com a cor verde, seja em barco, até surfistas evitam de colocar a cor verde em suas pranchas, porque dizem que a sereia puxa para o fundo do mar todos que usam essa cor. Fica a dica, for para a Indonésia, esquece o verde, hein? Existem países que nem oceano possuem, como a Áustria, por exemplo, que tem uma forte ligação com sereias. Muitos marinheiros supersticiosos relatam durante toda a história ter visto sereias. Inclusive Cristóvão Colombo, em 1493, quando ele navegava pelo litoral do Haiti, ele relatou em seu diário de bordo ter visto sereias, mas ficou meio decepcionado porque não pareciam mulheres, pareciam mais homens. Hoje cientistas têm uma tese muito forte de que essas visões dos antigos marinheiros poderiam ser animais marinhos, como por exemplo os manatis marinhos ou peixe-bois marinhos, que parecem muito com humanos nadando. Vamos falar de lendas sobre sereias aqui do Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Na cidade de Cananéia, São Paulo, existe uma lenda de sereia, ali no costão do Morro do São João. Dizem que ali, uma certa vez, uma sereia apareceu para um pescador e fez um pedido a ele, pedindo um pente e uma fita. O pescador logo foi para a cidade para providenciar o que a sereia tinha pedido. Só que lá ele contou para um amigo dele que tinha visto a sereia e esse amigo lhe disse que o corpo da sereia era feito de ouro. Então eles voltaram lá com a intenção de matar a sereia, mas quando pegaram a arma para atirar na sereia, logo a sereia lançou uma grande maldição em cima dos marinheiros. Vá de retro, tinhoso, fariseu de uma figa, excomungado! Infeliz das costas oca, prejura, marmota da bexiga lixa, condenado dos 600 diabos. Sai do meio, menino! E dizem que essa maldição está até hoje. Na cidade de Praia Grande, São Paulo, existe também uma lenda de sereia. Ali no Forte de Itaipu, no canto do forte, para quem conhece, existe um rochedo chamado Ponta de Itaipu, onde existe uma entrada nas rochas e parece um pouco com uma caverna. Dizem que ali habitam ondinas. Ondinas são elementais.
São seres místicos da natureza, são seres das águas. No século XVI, na cidade de São Vicente, São Paulo, existiu a lenda de um monstro marinho que os índios tupis deram o nome de Ipupiara. Dizem que era um monstro com mais de 3 metros de altura e que arrastavam os homens que se aventuravam por aquelas águas para o fundo do mar, ficando conhecido como demônio colecionador de almas. Pô, eu acho muito legal essas histórias. Houve um tempo onde as pessoas criavam estas histórias para explicar coisas que não conheciam e não podiam entender. Os homens achavam que tudo que vinha de ruim, tudo que era de inexplicável, tudo que era de mal, tudo que era de místico, vinha dos oceanos. Os oceanos eram uma região, ou até hoje ainda é, uma região onde o homem ainda não conhece todos os seus segredos e sempre gerou muita curiosidade. Por isso você vê nos mapas antigos as ilustrações de monstros marinhos, serpentes. Os navegadores passavam por lugares desconhecidos onde nenhum outro humano jamais passou e nunca se sabia o que estaria ali pela frente. Estas histórias ajudavam as pessoas a compreender melhor seus próprios desejos, sonhos e medos. Pronto, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre sereias, vamos entrar definitivamente no nosso tema do vídeo de hoje, que são as sereias de Fiji. Bom, espero que vocês estejam gostando até agora do vídeo, né? E chegou aquele momento que eu peço o seu like e peço também para você curtir a nossa página. Isso é muito importante pra gente. É só um clique, gente. Botãozinho aí embaixo, por favor. Como surgiu a sereia de Fiji? Diz a lenda que a sereia de Fiji surgiu mais ou menos no ano de 1800, ali nas Ilhas Fiji, no Pacífico Sul. É bom lembrar que no século XIX, tudo que era bizarro, freak, o famoso Circo dos Horrores, atraiu multidões. Nesses espetáculos podia-se ver a Mulher Barbada, o Homem Gigante, o Pigmeu, a Criança Lobo, irmãos siameses grudados pela cabeça ou com um corpo e 2 cabeças, só coisas bizarras. E é justamente aí que se encaixa perfeitamente uma história de sereia, você não acha? Existiam também shows onde haviam grandes aquários, onde pessoas vestidas de sereia ficavam mergulhando e eram vistas através de grossos vidros. Ainda hoje fazem isso, lembra da Disney? E é aí, no meio de uma sopa de mitologia e imaginação, que aparece do nada uma sereia real. Capturada por um marinheiro japonês em 1800, surgiu a sereia de Fiji. Em 1810, esta sereia foi negociada com comerciantes holandeses. E de 1810 a 1822, ela foi exibida na Holanda, atraindo multidões. Até que um comandante de navio americano, Samuel Barrett, viu a sereia com os próprios olhos e quis levá-la para ser apresentada nos Estados Unidos. Dizem que Samuel pagou $6.000 na época pela sereia e que teve que vender seu próprio navio para pagar os custos. Querer é poder. A história contada por Samuel foi que a sereia foi capturada com vida, porém não resistiu e acabou morrendo. Ela não era do tamanho de um ser humano, era um ser pequeno, como uma pessoa em miniatura. Porém, o que sobrou foi simplesmente os restos mortais da sereia, praticamente uma múmia, que podia ser vista e até tocada, o que provava realmente a existência desse ser. Que inferno, cara! Tá me dando raiva esse negócio aqui, bicho. Imagine só como isso chamou a atenção na época. Um ser humano reduzido, com metade do tronco humano e a metade de baixo o rabo de peixe. O pensamento da época dizia que tudo que existia na terra existia no mar também. Olha onde vai a imaginação do homem. Então, se existia cavalos na terra, também existia o cavalo marinho. Se existia cachorro na terra, deveria existir o cachorro marinho. E por que não o ser humano marinho? Hoje em dia até existe uma tese sobre os macacos marinhos. Dizem que o homem pré-histórico, em alguma fase, teve que se adaptar ao meio aquático. Existe até um documentário sobre isso. Mas vamos voltar à história da sereia. Então, depois que ela foi apresentada nos Estados Unidos, a sereia foi levada a Londres, onde gerou também grandes filas, muitas pessoas, multidão queriam ver a sereia, propaganda em jornais e tudo mais.
Em 1840, olha só onde a gente já está, 1840, Samuel morre, deixando a sereia como herança para o seu filho. Bom, o filho de Samuel não quis saber muito da sereia, estava mais interessado em ficar jogando PlayStation do que outra coisa. Brincadeira, filho de Samuel acabou vendendo a sereia para o Museu de Boston. Novamente, então, a sereia voltou aos Estados Unidos, onde ficou sendo apresentada no Museu de Boston, cujo curador do museu era Moisés Kimball, que certo dia apresentou a sereia, em 1842, para um fulano chamado P.T. Barnum, que tinha um museu em Nova York. P.T. Barnum era simplesmente o cara. Ele era um apreciador do ocultismo. Tudo que era inexplicável, grotesco, freak, era com Barnum. Barnum, então, alugou a sereia por semana, por $12,50 por semana, e levou ela para o seu museu em Nova York. Barnum era um extremo marqueteiro, um cara que sabia realmente fazer a coisa. O cara era tão bom, mas tão bom, que existe até um filme sobre ele. A 20th Century Fox fez um filme sobre a vida do P.T. Barnum e seu Circo dos Horrores. Uma forte publicidade foi feita na época, com cartas, anúncio de jornal, tudo que podia servir para divulgar a sereia. Todo o país estava enlouquecido para ver a sereia pessoalmente. Barnum ganhou muito dinheiro com isso. Sabe como é que é, né? Com todo esse sucesso, Barnum teve até que contratar um funcionário. E a grande sacada foi fazer shows itinerantes com a sereia. Então, enquanto Barnum ficava no museu principal, o seu funcionário colocava a sereia embaixo do braço e ia pulando de cidade em cidade dos Estados Unidos, fazendo a apresentação e atraindo muita gente. Estamos agora em 1859 e um grande incêndio destruiu completamente o Museu de Barnum em Nova York. E com isso, desapareceu para sempre a sereia e o seu tal funcionário. Estranho isso, né? Será que um funcionário roubou a sereia e sumiu? Mas só sei que a sereia realmente desapareceu, nunca mais houve notícia da sereia. O que sobraram foram só fotos, ilustrações e alguns anúncios de jornal. E lógico, a história contada de boca em boca. Várias sereias apareceram depois disso. Dê uma conferida agora como realmente era a sereia de Fiji. Era um ser muito diferente do que se costuma ver. Grotesca, assustadora, lembrava demônio, monstros. E os jornais da época não pouparam críticas a Barnum, dizendo que ele realmente destruiu todo o romantismo que antigamente se tinha sobre as sereias. Aquele ser bonito, angelical, de cabelos longos, deu lugar a uma monstruosidade, algo realmente digno de pesadelos. Algumas notas dos jornais da época diziam coisas como: todas as ilusões das sereias foram realmente destruídas. Uma alusão à visão das maravilhas foi para sempre roubada de nós. Mas aonde foi realmente parar a sereia de Fiji? Onde ela se encontra agora? Espera um pouquinho que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma sereia de Fiji. E vou mostrar ela em detalhes para você agora. Vamos dar uma olhada então mais de perto agora sem o acrílico de proteção. Note que a parte de cima do corpo é muito similar ao corpo humano. Nas costas possui duas barbatanas dorsais, uma maior e outra um pouco menor, mais ou menos como em algumas espécies de tubarões. A coluna vertebral se alonga, formando a cauda, uma cauda bem larga, para gerar muita velocidade. Nos cotovelos dá para se notar uma espécie de ferrão, provavelmente para sua defesa. Uma protuberância óssea na parte frontal da cabeça e uma formação óssea no topo do crânio, provavelmente para aumentar sua hidrodinâmica. Possui 5 dedos nas mãos e parece que sua pele era bem grossa, lembrando muito a dos golfinhos. Existe também um exemplar de uma sereia de Fiji na Universidade de Harvard. Mas não é a mesma sereia da nossa história, é outra sereia. Dizem que ainda hoje, se você saber aonde procurar, pode-se até achar para comprar uma real sereia de Fiji. Algumas pessoas dizem que esta sereia se tratava de um artigo religioso asiático, onde um tronco de macaco era costurado a um rabo de peixe e oferecido aos deuses. Houve até um radiologista, Dr. Joseph Kress, que recentemente fez uma pesquisa em cima da sereia de Fiji, onde ele fez várias imagens por ressonância magnética, radiologia, diagnóstico de imagens, para descobrir realmente o que havia dentro da sereia, como ela era feita. Mas uma coisa é certa, um japonês muito esperto viu a oportunidade e trouxe a sereia aqui para o Ocidente.
E é isso aí, essa foi a história da sereia de Fiji. Obrigado por assistir o vídeo, espero que tenham gostado. E se você ainda não conhece as camisetas do Velho Lobo do Mar, é só entrar na nossa loja virtual. Também ainda não viu os outros vídeos do nosso canal? É só clicar aqui em cima. E se realmente gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.